O sorriso tem o poder de contagiar positivamente o ambiente, além de trazer benefícios para a nossa saúde. Mas algumas pessoas que possuem excesso de gengiva acabam evitando sorrir por se sentirem constrangidas com o problema. A boa notícia é que existe uma cirurgia de plástica gengival que corrige a anomalia, fazendo com que os dentes ganhem novamente o papel de destaque no ato de sorrir. E para falar sobre esse assunto, a gengivoplastia, eu converso agora com o cirurgião dentista Rogério Pena. Olá, doutor, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar. É um grande prazer para mim estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante e tão interessante nos dias de hoje, que nem a estética bucal. Pois é, esse problema, né, da gengivoplastia, que nome diferente, diferente. Nome complicado. Ele é um problema em que a pessoa já nasce, né, com essa anomalia ou pode ser que a pessoa desenvolva ao longo da vida? Na maioria dos casos, Segismar, é um problema muito fator genético. Geralmente, essas pessoas que apresentam muito sorriso gengival são pessoas que, às vezes, vêm através do pai, da mãe, dos tios. Então, é um problema que realmente tem um forte fundo genético. Mas pode ser adquirido decorrer com o tempo, através de inflamações, uso de medicações, entre outros. Como que funciona, doutor, o processo cirúrgico? É complicado? Ele é um processo rápido? É doloroso? Como que funciona? Na maioria dos casos, é um processo extremamente simples, rápido e praticamente indolor. Ele é feito através de uma cirurgia, que é através de anestesia local, onde a gente consegue fazer um recontorno gengival em todos os dentes, dente por dente. A gente consegue aumentar ao máximo o tamanho dos dentes e diminuir ao máximo o contorno da gengiva. Quanto tempo geralmente dura uma cirurgia como essa? Varia muito de cada caso. Tem pacientes que, às vezes, em meia hora a gente consegue adquirir esse tipo de procedimento. Já tem outros pacientes que apresentam muito sorriso gengival, que às vezes pode levar até de uma hora e meia. Varia muito de cada caso. Agora, essa cirurgia, ela é uma cirurgia que tem um viés apenas estético ou é uma cirurgia que acaba favorecendo a pessoa no sentido da saúde bucal mesmo, mastigação, entre outras coisas? Na maioria dos casos, é um problema muito estético, mas pode afetar principalmente a saúde mental do indivíduo. Tem pacientes, Segismar, que chegam no meu consultório, que às vezes mostra aquele sorriso tão gengival que alega para mim que quando sorri tem que colocar a mão na boca para poder tampar, porque tem realmente vergonha do seu sorriso. Então, geralmente são pessoas que são extremamente introvertidas, pessoas às vezes tímidas, que ficam meio que isoladas no âmbito social. Então, o sorriso, após a cirurgia, essas pessoas podem sorrir mais, elas se agregam mais na sociedade. Então, é um procedimento que às vezes ele melhora a qualidade de vida da pessoa. Melhora a autoestima, inclusive Com certeza. Dos ícones do futebol brasileiro e mundial, Ronaldinho Gaúcho, fez um procedimento como esse, né, doutor? Com certeza. É uma cirurgia que, no momento que está começando a ser reconhecida pela sociedade, mas é uma cirurgia que há muitos anos atrás que ela vem sendo realizada. Nós vimos imagens, inclusive, do antes e do depois ali. A diferença é realmente... É gritante, né? O Ronaldinho Gaúcho, todo mundo ali era conhecido justamente pelo seu sorriso característico, sorriso gengival, onde mostrava muito pouco dente e muita gengiva. Então, hoje em dia, o cenário é praticamente o outro. A gente consegue observar que mostra muito pouca gengiva e muito dente. Então, até antigamente, a Glória Pires, por exemplo, que é a nossa conterrânea aqui, a gente pode observar que, se olhar um sorriso dela 35 anos atrás, exatamente, a gente pode perceber que eram os dentes muito curtos, muita gengiva, e hoje o cenário é praticamente o outro. Hoje ela apresenta o sorriso completamente cheio de dente, então a gengiva curta, então isso favorece muito ao sorriso. E outros famosos também que eu posso numerar aqui, o cantor latino, por exemplo, Vanessa Camargo, Bárbara Paz, então são famosos que já vêm sendo realizando esse tipo de procedimento, melhorando cada vez mais a sua estética bucal. Dentre esses famosos que o senhor citou, estão a maioria mulheres, né? Tem aí o Sim. Ronaldinho Gaúcho, jogador, e o latino cantor como homens. Hoje, qual é a realidade que o senhor tem? São a maioria mulheres que procuram e o seu consultório para realizar esse procedimento? Alguns anos atrás, eu te falo que 95% eram mulheres. Hoje em dia, esse cenário vem mudando cada vez mais. Hoje eu vejo muito homens me procurando justamente para poder resolver esse problema estético. Eu acho que hoje em dia a vaidade está em todo local, né? Então, tanto o homem quanto a mulher busca essa estética um pouco melhorada. Hoje em dia a odontologia está bastante avançada. Nós dispomos de técnicas extremamente avançadas, equipamentos de ponta, então justamente para poder melhorar cada vez mais o sorriso. Muito bem, esteve conosco ao vivo aqui no Jornal da Fonte, o cirurgião dentista Rogério Pena. Doutor, muito obrigado pelas informações, uma boa noite para o senhor e um bom final de semana. Muito obrigado, Segismar, eu que agradeço. A arte é uma ferramenta importante que, ao longo dos séculos, contribuiu de maneira significativa para a escrita da história da humanidade.
Desde as primeiras pinturas registradas em cavernas até o período conhecido como modernismo, o artista tem a oportunidade de registrar detalhes importantes de um determinado período. Está conosco no Jornal da Fonte o artista plástico Gomes de Souza, que está lançando um livro que fala da arte moderna em Goiás. Gomes, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Sérgio Marcos. E obrigado aí pelo espaço que você está dando à cultura goiana. Pois é, esse livro ele é fruto de um trabalho acadêmico, Gomes? Ele começou com uma dissertação de mestrado e é um livro que vem preencher uma lacuna. Não uma lacuna, porque é uma história muito recente, ela praticamente começou nos anos 60, 70 e teve o meu testemunho, a minha convivência, desde praticamente do início disso. Foi uma sorte que eu tive de chegar do interior de Moçambique para estudar no Colégio Pedro Gomes e encontrar uma comunidade artística que estava começando a se impor nacionalmente e que acabou fazendo um trabalho que eclodiu em nomes nacionais como Cirão Franco e Antônio Poteiro. Antes de falar dessa era moderna aqui em Goiás, só para o nosso espectador ficar um pouco mais inteirado, quando começou no Brasil a era moderna nas artes plásticas e na arte em geral? Começou um pouco tarde mesmo, porque o modernismo começou no século XIX, praticamente no século XX, no início do século XX. E Goiás acabou chegando com a semana de 22, quer dizer, praticamente na metade do século. E em Goiás ainda chegou mais tardiamente, porque as primeiras referências que a gente tem do barroco ainda está em Veiga Vale, quer dizer, quase 100 anos depois. Isso mostra a precariedade de comunicação que existia na época. Você se inspirou em alguns artistas nacionais, goianos e internacionais para poder escrever esse livro, Gomes? O modernismo em Goiás ele tem um link com 3 artistas que foram fundamentais. O Nazareno Confalone, que veio da Itália, um padre, veio para a Arquidiocese de Goiás Velho. E temos o Gustavo Rita, que vem da Alemanha, com a Escola Bauhaus. E o DJ Oliveira, que veio de São Paulo. Então, são 3 pioneiros que trazem 3 informações históricas diferentes, mas todos ligados a correntes modernas e que, graças ao seu despreendimento e às suas vontades de fazer arte, com uma identificação do que estava acontecendo aqui no cenário do Centro-Oeste, que era a construção de Brasília, que foi um ápice do modernismo no Brasil. Né? Bom, o nome do livro é Trançar com as mãos e tramar com os olhos. Exatamente porque eu faço esse link entre essas 3 influências iniciais, também como eu faço um questionamento entre a arte e o artesanato, já que nesse início de movimento, como os artistas não podiam contar com a venda dos seus trabalhos para sobreviverem, era normal eles terem que desenvolver outras atividades atreladas à manufatura, né, que é o artesanato. Ele é um livro considerado técnico, Gomes? Ou as pessoas, por exemplo, que são leigas, né, nunca estudou arte ou não leu muito a respeito, não vão encontrar dificuldades ao ler o livro? O livro ele foi concebido para ser uma defesa de mestrado, mas o fato de ser um testemunho, que eu me coloco na primeira pessoa para contar essa história, acaba quebrando essa rigidez do academicismo. Na verdade, ele é contado em primeira pessoa baseado nos relatos que você conviveu. Na minha convivência com esses pioneiros, que eu tive o prazer e a sorte de, aqui chegando na sequência, conhecer todos e partilhar com eles o sonho de fazer uma arte goiana. Para a gente finalizar, Gomes, para as pessoas que acreditam que isso seja um dom, né, trabalhar com arte, seja uma vocação, como é que está o mercado de trabalho nessa área? É promissor? Nós temos leis brasileiras que propiciam a cultura? Como é que está essa situação? Você começa com um sonho, né? Você se inspira nos bem-sucedidos. Só que no decorrer do seu processo, você descobre que o sucesso nem sempre é uma constante na vida de um artista. Mas quando você descobre isso, o seu engajamento já é tamanho que não dá para recuar mais. Nós não temos mais tempo, o lançamento vai ser quando, Gomes? É sábado que vem, dia 15, no meu estúdio mesmo, que é uma forma que eu encontrei de ser bem intimista, falando do meu trabalho e do que influenciou ele.
Muito bem, nós conversamos com o artista plástico e escritor Gomes de Souza. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso no lançamento do livro. Eu que agradeço e já quero aqui te presentear com um volume. Muito bem presenteado. O autógrafo vai pegar no lançamento. No lançamento. Comigo. Estarei lá.